Os adoradores pagãos de Canaã tinham o costume de usar máscaras, estátuas dos deuses e fazer um espetáculo religioso para eles, com a intenção de os impressionar depois de obterem o que desejavam. Temos algo semelhante, porém sem o uso de máscaras e estatuetas, nos adoradores de Baal e Astarote, quando o profeta Elias os desafiou. É dito que tomaram novilho e sacrificaram, e desde a manhã até o meio-dia invocavam a Baal, dizendo, 1 Reis, capítulo 18, verso 26, diz, Ah, Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Depois da zombaria de Elias em relação à adoração deles, o texto diz que intensificavam o espetáculo religioso, se retalhando com facas, gritando e sacrificando um novilho nos altares. 1 Reis 18, verso 28 a 29. Fizeram esse show religioso na intenção de obter o que desejavam de Baal, mas não receberam, porque Baal não existe. Porém, Elias restaurou o altar, mandou colocar as 12 pedras, simbolizando a união das tribos, fez um rego de água ao redor do altar que havia sido restaurado, armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços. 1 Reis 18, verso 30 a 40. Tudo neste cenário que nós vemos no texto tem simbolismos, mas destaca o novilho cortado em pedaços. É um rito da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, versos 7 a 18, quando o Senhor mandou cortar os animais ao meio e o próprio Deus passou pelo meio desses animais cortados. Era uma cerimônia comum no Antigo Oriente, quando o rei supremo, chamado de suzerano, mandava partir os animais e passava pelo meio, seguido do seu rei servo, para mostrar que se o desobedecesse, seria partido como aqueles animais. Deus passou pelo meio dos animais, assumindo as maldições dos descendentes de Abraão, conforme está lá em Gênesis 15. Mas Paulo diz em Romanos 9, versos 6 a 8, que estes filhos de Abraão são os que creem em Cristo. Quando Elias fez este sacrifício no altar, agia conforme aquela aliança. Aquele novilho apontava para o sacrifício de Cristo pelo seu povo, que assumiria as maldições da quebra da aliança, por isso o fogo do juízo caiu sobre o altar e Deus aceitou a oferta. Os adoradores de Baal fizeram um espetáculo e ofereceram novilho para um Deus imaginário, esperando receber um favor. Contudo, Elias ofereceu sacrifício ao único e verdadeiro Deus, que na plenitude dos tempos enviaria o seu cordeiro, que morreria na cruz, em um altar de madeira, onde o fogo da ira de Deus Pai seria destinado a nós, desceu sobre Cristo. Deus não exerceu ira sobre o Filho em nosso lugar para receber espetáculo de adoração, mas para resgatar nossa vida e nos tornar semelhantes a Cristo. Nós somos resgatados por Cristo. Cristo recebeu a ira do Pai sobre si, que era para nós, para que nós fôssemos restaurados, para que a nossa comunhão com o Pai fosse restaurada, e não para que nós usássemos da nossa religiosidade para fazer um espetáculo para Deus, como se isso obtesse dele algum favor. Nós já obtemos o favor de Deus Pai por meio de Cristo. É por isso que o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, diz que se nós pecarmos contra Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele quem torna o Pai favorável a nós. Não é o nosso espetáculo religioso, não são as nossas atividades religiosas, mas o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, que recebeu sobre si a ira do Pai, que era para nós.
E é por isso que nós podemos entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Pai, pelo novo e vivo caminho. E é por causa dele, de Cristo Jesus, que nós somos restaurados progressivamente para nos tornar um dia iguais a ele em santidade, para a glória do nosso Deus e Pai. Que o Senhor nos ajude e nos dê um coração grato, e não um coração desejoso por espetáculos religiosos, na intenção de impressionar Deus e obter dele alguma coisa, mas que nossos corações sejam um palco de adoração, seja um altar de adoração, seja um lugar de quebrantamento, de contrição, de louvor, de obediência ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar